A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um debate Cristão Saudável, o canal onde nós debatemos assuntos do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida e para a nossa compreensão melhor do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos estar unidos, como diz a Bíblia, em uma só fé e em um só batismo, certo? Queridos, nós estamos debatendo várias coisas aqui e estamos na fase de debatermos o Apocalipse. E eu achei que eu tinha feito um vídeo que era por final do capítulo 3, mas não havia feito ainda. Então, hoje nós debateremos a carta de Jesus à Igreja de Filadélfia, cujo encontramos no capítulo 3 de Apocalipse, nos versos 7 ao 13. Esse capítulo, essa seção do capítulo 3, ela tem um assunto muito caro para a igreja. Muito caro, CLARO, e muito caro, certo? Esta carta ela foi escrita entre os anos 100. Eu acho que eu já tinha feito esse vídeo de tal forma que eu só darei uma pincelada no início da carta para então conseguirmos avançar. Esta carta ela foi escrita pelo apóstolo João à igreja de Filadélfia. E Filadélfia é a cidade mais jovem das 7 cidades que Jesus se dirigiu a 7 igrejas dadas. Ela é mais jovem. Pérgamo, por ela viveu ela foi fundada, a cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia foi fundada sob colonos provenientes da cidade da igreja de Pérgamo. E ela foi sob o reinado de Átalo II nos anos 159 a 138 a.C. Assim, aquela cidade estava num lugar estratégico de tal forma que ela é a principal rota no correio imperial de Roma para o Oriente. Essa cidade, então, de tal forma, é intitulada como a porta do Oriente, porque ela também
ela fazia essa ponte, né? A cidade também era chamada de Pequena Atenas, pois eles tinham muitos templos naquela região dedicados aos deuses romanos, certo? E nós vemos aqui que ela era uma cidade cheia de oportunidades. Dom Scott comenta dizendo que ela também era uma cidade cheia de terremotos. Então, a gente já viu esse início e eu não vou me delongar nisso. O que é importante nós sabemos é que Jesus não só conhece a sua igreja, mas ele também conhece os fundamentos do lugar onde a sua igreja está inserida. Ele não somente conhece o que a igreja precisa, ele conhece também onde esta noiva está, o local que ela está. Jesus, ele conhece tanto que ele faz que Jesus conhecia tanto a igreja como a cidade. Ele fazia uma leitura das escrituras e também do povo. Ele falava de uma linguagem em que o povo podia entender quando ele ensinava. E Jesus criava meios, criava modos de comunicação para serem aprendidos e para que os seus ouvintes pudessem aprender com clareza aquilo que o Salvador os ensinava, de tal forma que até os iletrados poderiam entender o que Jesus estava ensinando. Nós precisamos conhecer a mensagem e conhecer o povo para quem nós ministramos. Não adianta nós levarmos uma mensagem, mas ficarmos direcionando somente na mensagem, ficarmos alheio aos que ouvem a mensagem. A mensagem é um meio e não é um fim em si mesmo. A mensagem é um meio de comunicar a graça do nosso Senhor àquelas pessoas para que necessitam, para que elas sejam salvas. Este é o propósito do Evangelho, levar a salvação. Romanos capítulo 1 diz: e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, este é o propósito do Evangelho, levar a salvação. E Jesus, a cidade de Filadélfia, ele estava mostrando este Evangelho. Precisamos mudar. Nós podemos ensinar o Evangelho de várias formas e de várias perspectivas de ensino, mas nós não podemos alterar o conteúdo. Por favor, gente, se mantenham aqui e compartilhem a live.
de tal forma que nós podemos usar métodos, como eu estava dizendo, de ensino, mas nós não podemos alterar o que o Senhor ele nos revelou. A cidade de Filadélfia foi assim, fundada para ser uma porta aberta de divulgação do Evangelho para para da cultura e do idioma grego na Ásia. O Evangelho, a porta aberta que João viu para a igreja de Filadélfia foi essa oportunidade de divulgação do Evangelho. John Scott chega a afirmar que o que a cidade tinha sido para a cultura grega, a que tinha sido um grande baluarte, assim por dizer, a cultura grega, agora a igreja de Filadélfia é essa mesma coisa, só que pro Evangelho de Jesus Cristo. Ela é uma ponte para levar o Evangelho às nações. Atalaio criou a cultura para ser uma base estratégica e uma embaixadora da cultura helênica missionária da filosofia grega. Mas este é o propósito de Átalo, né? Para que ela pudesse ser uma ponte. Mas Cristo, ele tinha um propósito diferente. As escrituras dizem que o homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. De tal forma que isso disse que aquela igreja não ia ser uma embaixadora para a cultura, ou não somente isso, mas ela seria uma porta aberta para proclamar não a cultura grega, mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. A razão pelo qual a porta permaneceu aberta é que a chave está nas mãos não do imperador romano, não no governante da Ásia, mas as chaves estão nas mãos daquele que tudo pode, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela cidade, ela foi batizada, foi castigada por grandes terremotos e pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Existiam muitos terremotos e grandes temores na terra da cidade de Filadélfia. Muitos viviam, para vocês terem noção, que muitos não suportavam e viviam em tendas fora da cidade, né? Paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns naquela cidade. Era uma região perigosamente vulcânica. O terremoto do ano de 17 destruiu a
sádios, nós também atingimos pela lepra. Tudo isso eu já disse. Eu só estou dizendo que Jesus pega esse gancho e diz para ela que gravarei o seu nome na cidade, gravarei sobre ti o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de meu Deus e meu novo nome. Então Jesus pega uma coisa da cultura para curar as feridas daquela igreja. Agora vejamos, irmãos, eu quero pular. Nós já vimos tudo isso aqui. Agora eu quero pular com vocês lá pro verso 8. Eu não comentarei o verso 7, porque já comentamos. Eu quero comentar o verso 8. Essa foi só um resumo do que a gente viu. Vejamos o que diz o verso 8. Eu conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tens pouca força. E guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira porta aberta que Jesus ofereceu a esta igreja foi a oportunidade da salvação. Esta foi a primeira coisa. Jesus disse que João, em capítulo 10, verso 9, Jesus ele oferece as oportunidades de salvação. Vejamos rapidamente o que Jesus ele diz nessa passagem. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto eu pego, quero dizer para vocês que agora não no YouTube, porque vocês não se inscrevem lá, mas aqui no TikTok vocês podem virar membros. Então você paga um valor e você terá acesso exclusivo lá no nosso canal do YouTube a vídeos do curso de Teologia 2, vídeos exclusivos, o curso de Teologia 1, módulos exclusivos e acesso a mentorias aqui. Então, se você quiser, vá lá e se inscreva na nossa área de membros. Ainda não há ninguém inscrito, estou iniciando agora essa área de membros. Então vá lá e acesse. É um valor baixo, dependendo do nível que você acender aí, né? E aí você pode, aí eu já, assim que o primeiro que assinar a área de membros, eu começo a já postar conteúdos e fazer lives exclusivas aqui no canal, tá bem? Vejamos então vai lá, vejamos então o que diz o verso 9 de João 10. Aqui Jesus ele está falando dele ser um pastor, né? E olha o que diz o verso 9.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se-á e entrará e sairá se achar pastagem. Então Jesus ele diz que ele é a porta da salvação. Ele é a porta da liberdade e a porta da provisão. Ele também, no Sermão do Monte, ele aconselha aqueles que o ouvem o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que lhe conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, Jesus ele disse que há dois caminhos. E ele diz um caminho que é largo, que é fácil, mas que vai levar a perdição e condenação eterna. E a porta estreita, que é difícil de entrar, mas te dará a felicidade eterna e a salvação em Cristo. Então, o próprio Jesus ele fala sobre isso no sermão no sermão de Mateus 5:7, sobre isso, né? Sobre a salvação. E fazendo uma alusão aqui ao texto de Apocalipse 18, Jesus ele está ensinando aquela igreja que existe uma porta aberta no céu e que se ela enveredar pelo caminho estreito, ela chegará lá. Jesus então contrasta dois caminhos duas portas, dois destinos. Ambas essas portas estão abertas e estão convidando pessoas. Ambas as portas. Para entrar pela porta estreita, é necessário se curvar. Se não se pode levar bagagem e só pode passar um de cada vez a porta estreita. Quem você se lembra daquele filme da Alice no País das Maravilhas, do qual havia dois caminhos? E ela disse pro gato: agora eu não sei para onde ir. E ele disse: tu tem que saber aonde tu quer chegar. Se tu não saber qual é o teu destino, tanto faz o caminho que você escolherá. Agora, o crente, o cristão, ele tem um destino certo. O destino dele é Jesus Cristo nas mansões de Deus. Este é o destino do crente. Então, ele tem que ter essa visão. A segunda porta aberta que nós vemos nesse texto
é a oportunidade de evangelização. Olha o que diz a parte B do verso 8. Ele diz assim: há uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O segundo caminho é a oportunidade de evangelização. As angústias daquela cidade de Filadélfia são como um grito de socorro dos homens carentes do Evangelho. Existem muitas pessoas boas, digamos assim. Você sabia que existem muitas pessoas boas que irão para o inferno? Porque o que salva não é tua bondade, porque mesmo a tua bondade é má. O que salva é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o que salva a vida das pessoas, a alma das pessoas. Então, Jesus falava que havia uma porta aberta, e essa porta era essa segunda porta é a oportunidade para se pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a segunda porta. Paulo vê a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Quando Paulo chega em Atenas, ele vê uma cidade idólatra e existia vários altares a vários deuses. E há um altar que estava lá no meio daqueles era ao Deus desconhecido, porque eles não tinham Deus específico. Para eles tudo era Deus. A natureza era Deus, os animais eram Deus, o homem era Deus. E eles, no meio dessa idolatria, eles botaram um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo chega em Atenas e para ver, tu nunca pode mudar a tua mensagem, nunca. Mas tu pode fazer com que pode utilizar-se de elementos pedagógicos culturais específicos, ou seja, elementos culturais daquela região, daquela cidade, daquelas pessoas, para utilizar-se esses recursos culturais como elementos de ensino, elementos pedagógicos para o ensino do Evangelho. Então, é isso que Paulo faz. Ele não mudou a sua maneira, não se vender, mas ele utilizou-se fez uma parábola, né, com aqueles deuses lá. E quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso, ele pegou o reino e ele disse: se abrir uma porta ampla e promissora. Quando ele estava preso em Roma, Paulo, ele, apesar de já ter resultados
práticos, ele pediu àquela igreja que orasse por ele. Certo? Ele pediu que orasse. Eu só tô vendo aqui que me parece que eu já tinha feito essa mensagem. Bom, mas se eu já tinha feito, agora vai de novo, né? Então, Paulo, ele ensinou isso. E para a igreja, e ele disse àquela igreja que ele era evangelizador do Deus desconhecido. A razão por que a porta permanece aberta. Opa, peraí. A razão por que a porta. Quando Paulo, então, ele pede a cantinha, desculpa, eu havia me perdido aqui. Então, quando ele fez, ele ensinou isso. E quando ele estava preso em Roma, ele, apesar de ter resultados fantásticos, ele fez um pedido àquela igreja. E ele disse, em Filipenses 1, ele diz, orem também por nós, para que Deus abra uma porta. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o Evangelho de Cristo. Notem que Paulo usa a mesma linguagem de João, da linguagem da porta aberta para o Evangelho. Isso está em Colossenses 4, do 3 ao 4. Até vou pegar rapidamente aqui para ler o texto com vocês. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4. Eu quero ler com vocês para o contexto dessa carta. Deixa eu só pegar aqui rapidamente no sumário do 70. Ai, gente, eu acho que eu tô me gripando. Eu também peço oração por mim, certo? Em Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 3. Aqui ele está falando sobre a exortação da oração e ele diz assim, orem também juntamente por nós, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de que falemos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso.
peso, desculpa, para que manifeste como convém falar, andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, Paulo aqui, ele diz que eles deveriam orar. E ele pede, então, que orem por ele. Em segundo lugar, John Scott, ele disse que a igreja de Filadélfia tinha tido problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. E com essa porta, a porta da pregação da palavra. Então, qual é esses problemas? Em primeiro lugar, ela é uma igreja fraca. Quanto mais eu falo, mais eu acho que eu já dei essa mensagem. Mas se eu dei, vai ficar duas. É melhor ficar duas que uma, né? Vejamos o que diz o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Eu conheço tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tens pouca força. Preste atenção, porque tens pouca força. E guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Então Jesus dá uma exortação por um lado e conforta por outro. Ele diz, tem pouca força, mas não negaste a palavra nem o meu nome. Este é o conselho de Cristo. Eu vou afastar um pouquinho aqui por causa do livro. Então, este é o conselho de Jesus, certo? O diagnóstico, desculpa. Ele dá um diagnóstico e dá um conselho. Diagnóstico, parte B do 8. Tem pouca força. Parte C. Parte C, ele dá ele diz o que ela tinha feito de bom, né? Não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Então, ele dá um diagnóstico não tão bom, mas ele elogia a palavra, elogia aquela igreja. Então, ela era uma igreja pequena, uma igreja formada de crentes pobres, a igreja de Filadélfia. Igreja formada por crentes pobres, escravos. Ela tinha... Então isso fazia com que ela tivesse pouca influência na cidade. Mas isso não deveria deter o evangelismo dela. Então esse é o conselho de Jesus, que essa pouca força não deveria desanimar aquela igreja, mas deveria ser uma fonte de inspiração para ela. Gente, depois que eu terminar aqui essa live, vai ter duas temáticas, essa aula e mais uma. Então se prepare que ainda tem grandes coisas pela frente. Depois, na segunda parte, quando fechar 1 hora de live, eu vou para a segunda parte
E aí, quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, tudo bem, né? Em, em segundo lugar, havia oposição na Igreja de Cristo. Desculpa, em segundo lugar, havia oposição na cidade àquela igreja. Olha o que diz o verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu os amo. Assim, o segundo ponto é que os judeus, eles chamavam Jesus, os crentes, os seguidores de Cristo, né, de sinagoga de Satanás. Eles se achavam detentores da lei de Moisés, detentores da palavra de Deus, e porque, como eles não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias prometido nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, eles então começaram a perseguir os cristãos. Por exemplo, quem prendeu Paulo foram judeus. Paulo era, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Enquanto Saulo de Tarso, ele perseguiu muitos cristãos. É só a gente ver isso na história da igreja. Então, nós aprendemos que Paulo, que assim como Paulo, outros judeus perseguiram os cristãos. E também aí temos antissemitismo, que foi, né, os alemães perseguiram os judeus perseguiram os cristãos. E nós temos essas guerras ideológicas desde o começo do mundo. Agora, por que os judeus, por que especificamente os judeus perseguiram os cristãos? Porque eles achavam que os cristãos eram blasfemos, porque adoravam a Jesus Cristo, cujo eles não aceitavam como Messias diante das profecias messiânicas. Mas os judeus até hoje têm uma venda nos olhos e até hoje não aceitaram Cristo. Mas um dia, em nome de Jesus, o aceitarão. Então, no começo dessa perseguição, os crentes em Cristo começaram a perseguir a igreja. Os crentes começaram, diante da perseguição dos judeus, a recuar. E Jesus, ele disse, não mesmo, não recuem. E olha o que ele diz, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então ele diz que eles não deviam se intimidar perante os judeus, porque eles tinham
uma porta aberta. Eles tinham a bênção de Deus. E Jesus chama que havia uma sinagoga de Satanás. Isso parece uma linguagem forte, né? E o que era essa sinagoga de Satanás? É aqueles, Jesus explica, da sinagoga de Satanás, do que se dizem judeus e não o são. Ou seja, aqueles que estavam perseguindo os cristãos, aqueles que se diziam judeus, cujos eram perseguidores de cristãos, Jesus disse que eles não eram judeus genuínos. É isso que Jesus está dizendo. Porque o judeu genuíno, ele nunca ia perseguir os cristãos, porque a promessa do Messias, ele está diante deles durante todo o Antigo Testamento. Jesus, ele está prometendo. Não, Yahvé está prometendo o Messias durante todo o Antigo Testamento, desde Moisés até Malaquias. Então Jesus, ele diz, esses judeus são da sinagoga de Satanás, porque da onde vem o anticristo de Satanás. E o anticristo será anticristo, ou seja, opositor de Cristo. Nós falaremos melhor do anticristo quando chegarmos no capítulo 6 desse livro. Então, aqueles, e Jesus, ele diz mais aqueles que são, ele diz, aquele que hoje vos perseguem, amanhã virão e se postrarão diante de vocês e saberão que eu vos amei. Eu quero fazer um parênteses aqui. No livro de eu quero ler duas passagens. No sermão profético de Jesus, especificamente na terceira perícope do capítulo 7 de Mateus, ele diz, não é no capítulo 7, no capítulo 5. Ele diz assim, versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, olha o que Jesus, ele diz. Eles falarão mal de vocês, mas eles estarão mentindo quando falarem mal de vocês. Porque tu pode falar mal e tu pode falar a verdade. Nada que uma coisa justifique a outra. Tu não deve falar mal do teu irmão. Mas é possível tu falar mal e falar a verdade. É possível, não deve, mas é possível. Agora eles estavam falando mal, estavam mentindo, ou seja, eles estavam cometendo dois pecados, difamando o seu irmão e mentindo. Então Jesus diz aos cristãos, bem-aventurados quando eles fizerem isso, porque vocês serão
serão resultados, certo? E aí ele diz, exultai-vos, porque em vosso coração vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram aos profetas que foram antes de vós. O próprio povo de Israel perseguiu os profetas que Deus havia mandado. Olha o que eles fizeram com Jeremias. Então, Jesus ele dá esse conselho, certo? E ele diz que no dia que ele curar toda a dor dos cristãos, os judeus e todos aqueles que o perseguiram saberão que Cristo os amou e verão a glória de Deus através deles. E da mesma forma os que também perseguiram os judeus, porque os judeus também foram perseguidos, só que agora eles perseguem os cristãos. Agora os perseguidos viraram os perseguidores. Em quarto lugar, em terceiro lugar, Jesus ele ameaça futura. Há uma ameaça da futura tribulação. Olha o que diz o verso 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para os que habitam na terra. Eu vou pular essa parte, porque eu quero fazer um vídeo só sobre o verso 10. E no verso 10, a gente vai pegar o verso 10 e o primeiro primeiro verso do capítulo 4, junto com Tessalonicenses, certo? Então, eu vou pular essa parte, só vou dar uma direção aqui, que Jesus ele fala da tribulação. Aqui tem duas coisas, a tribulação do arrebatamento, do Apocalipse, e a tribulação geral. Até vamos falar aqui especificamente agora da tribulação geral e vamos deixar a tribulação de Apocalipse do 6 ao 19 para outro vídeo que eu quero falar sobre o arrebatamento, certo? Mas vejamos aqui. A ameaça da futura tribulação seria um momento apropriado para o evangelismo? Não seria um tempo para escolher manter-se seguro em vez de avançar? Cristo que diz que não. Então, é necessário que nós sejamos cautelosos, mas Cristo lhe diz que nós devemos avançar. Como eu disse, eu vou falar sobre isso mais tarde. Querido, eu tô com uma impressão que eu já fiz esse vídeo e se eu fiz vai ficar repetido, tá?
E aí eu tô perdendo de dar sequência. Mas se eu não fiz ainda, bom, aí vai ficar certo. Olha o que diz o verso 7. Como eu disse, a gente falará do verso 10 mais tarde. Mas vejamos o que diz o verso 7 e o verso 12, que a gente termina essa parte. Aqui eu não sei porque no material está o verso 7 após o verso 8. Deveria estar antes, mas eu estou seguindo o material, então nós vemos que isso coloca uma oportunidade diante de nós. E agora no verso 7, nós vemos que Jesus, ele conhece todas as nossas dificuldades, mas ele nos dá uma grande garantia. Olha o que diz o verso 7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus, ele em primeiro lugar, Jesus ele coloca sobre os crentes, sobre a sua igreja, uma autoridade. Ele coloca sobre nós uma autoridade. E quem tem as chaves da autoridade? Jesus não apenas ele não apenas tem as chaves da morte e do inferno, como diz o capítulo 1. Vejamos o capítulo 1 de Apocalipse, verso 18. Diz assim, rapidamente aqui: Eu que vivo e que foi morto, e eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui Jesus ele diz que ele é o que tem toda a autoridade, ele tem a autoridade, ele tem toda a autoridade. Ele tem a chave da salvação e da evangelização. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Ninguém pode, nem pode alguém entrar quando ele a fecha. Cristo, que tem autoridade sobre a igreja, sobre o mundo, sobre o evangelho, sobre o céu e sobre todo o universo. É ele que tem autoridade. Se a porta é um símbolo da oportunidade da igreja, né? A porta é um símbolo da oportunidade da salvação para a igreja. Se isso é verdade, a chave da porta é o símbolo da autoridade de Cristo. Então, volto a dizer, se a porta é um símbolo da igreja que pode entrar, a chave é um símbolo de que Cristo entra quando aceita, que Cristo abre quando a igreja e quando ele faz a igreja aceitar o evangelho. Eu não vou me esticar aqui, mas a gente já definiu em aulas anteriores
que não é eu que aceito, mas é Cristo que no meu coração aceitar. Mas isso é outra matéria do curso de teologia, tá? Desculpa, queridos. Queridos, em segundo lugar, Jesus tem a chave da salvação. Ninguém senão Jesus pode abrir a porta. A chave está nas mãos de Cristo e não nas mãos de Pedro. A Igreja Católica diz que as chaves estão nas mãos de Pedro, porque Pedro foi o primeiro apóstolo de Cristo, ele que foi o sucessor da igreja e tal. Mas não, ela não está nas mãos de Pedro, ela está nas mãos de Cristo. Até nós faremos uma exegese daquele texto, né, cujo diz, né, a Pedro, eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica diz que esta pedra é Pedro, mas Jesus desculpa, gente, bugou aqui. A Igreja Católica diz isso, né? Que tu é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E que essa pedra é Pedro. Não é. Quando Jesus diz, eis que tu é Pedro, e sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então, quando de Cristo diz, ele disse que a igreja dele, é ele que edifica, é ele que solidifica, é ele que fundamenta a igreja. E trazendo isso para o livro de Apocalipse, Jesus ele tem a chave da salvação. Ele diz a Pedro, dá-te as chaves do reino do céu, em Mateus 16:19. Então Jesus, ele está dizendo que Pedro receberá o poder de governo da igreja, mas a igreja é de Jesus e não de Pedro, certo? Foi mediante a imposição de mãos e de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos em Atos 8. Em Atos 8, os primeiros crentes de Samaria foram ordenados ao Espírito Santo de Deus, né? Se a gente pegar a história da igreja segundo o livro de Atos, a gente verá isso, né? Bom, não vou ler agora, mas está lá em Atos 8. Jesus, foi através do seu ministério através do ministério de Cristo,
que Cornélio e sua casa e os primeiros gentios foram salvos em Atos 10. Pedro abriu de fato o reino dos céus para... Foi Pedro, foi Jesus. Pedro. Foi através de Pedro em que Cornélio também foi salvo, e foi através de Pedro em que os primeiros samaritanos foram salvos e os primeiros gentios. O que nós aprendemos é que a porta da salvação ela está aberta. Todo aquele que se arrepende e se achega a Jesus Cristo e que nele pode entrar. Mas por que a gente diz que é importante ter ser salvo? Porque a porta ela está aberta, a dispensação da graça está ocorrendo. Mas um dia essa porta se fechará. E quando esta porta se fechar, ninguém mais entra. Então é por isso que é importante a nossa apelação. Se a nossa operação não inspira vidas, não chama o arrependimento, não pega o Senhor, então a nossa operação é vã. E se a nossa operação é vã, não adianta nada. Então nós temos que ter uma operação cristocênica, ou seja, uma operação centralizada em Cristo. É isso que é o importante. Então, Pedro de fato abriu o reino dos céus para os judeus. Ele demonstrou a salvação aos primeiros samaritanos e aos primeiros gentios e aos primeiros judeus. Mas as chaves estão agora não nas mãos de Pedro, mas nas mãos de Cristo Jesus. A porta aberta, a porta da salvação foi e ainda está aberta, né? Todo aquele que se arrepende pode entrar por ela, né? Jesus ele disse que todo aquele que vem a mim de forma alguma não sai fora. De argumento diz que só existe um grupo de salvos. Sim, Jesus ele chama. Jesus é ele que transforma, de que justifica, e ele que modifica. Isso está lá claramente em Romanos 8. Agora, ainda está aberta a porta da graça, da salvação. Mas o próprio Cristo a fechar, o próprio Cristo, ele disse que a porta, porque a chave que abriu irá fechá-la novamente. E ninguém pode fechar, e quando ele fechar, ninguém poderá novamente abrir essa porta. Ninguém poderá tanto a admissão como a execução estão unicamente em poder de Cristo. Então, tanto abrir quanto fechar é de Cristo e não nosso.
Gente, embora eu tenha dormido muito, eu não sei o que é comigo. Então, se eu tocar alguma coisa, eu peço que você desconsidere, tá bem? A gente já tá concluindo aqui. Falta só mais um tópico e aí a gente conclui. Mas antes desse último tópico, Jesus, em terceiro lugar, ele é a chave da evangelização. Precisamos compreender que a soberania de Deus na realização da obra perfeita de Cristo Jesus. Há portas abertas e há portas fechadas. Quando ele abre, quando Cristo abre a porta, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Vou repetir, quando Cristo abre a porta, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Então, este é o modelo. Cristo tem as chaves das portas. Ele tem todo o poder. Ele diz: todo poder é me dado na terra e no céu. Ele tem todo o poder, é ele que glorificamos, é ele que bendizemos, é a ele que glorificamos, é a ele que prestamos o nosso culto racional, e não as pessoas, amém? Então, tentar entrar quando as portas estão fechadas é uma insensatez. Deixar de entrar quando as portas estão, tentar entrar quando estão, tentar entrar quando as portas estão abertas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é uma insensatez. Deixar de entrar quando estão abertas é desobediência. A porta aberta é um símbolo da oportunidade do exercício da igreja e ela é um símbolo, uma chave de autoridade de Cristo. Então é Cristo que tem todo o poder, é as chaves de Cristo, é a igreja de Cristo. Então ele que abre e ele que fecha, ele que conduz a salvação. Por último, vejamos o que diz o verso 12. E ao anjo que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 fios. Jesus, o que nós aprendemos aqui é que Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas ele promete a ela, a noiva, a igreja, uma grande recompensa e uma gloriosa herança eterna. Uma herança gloriosa eterno. Então, ele conhece a pobreza e a fraqueza da igreja. Ele o conhece, mas ele promete uma recompensa gloriosa e grande recompensa à igreja. E aí, dentro desse tópico, vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus ordena a igreja a permanecer firme até a sua segunda vinda. No capítulo 3,
Meu Deus, eu li os versículos errados. A explicação que eu dei foi certa, mas eu li os versículos errados. Em 17 diz assim, 17 diz que ninguém fecha, ninguém abre. Agora vejamos o 12, Apocalipse 3, 12. Jesus ele diz, a quem vencer eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui a gente já falou, né? Eis que venho logo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus ele envia um telegrama à igreja. Ele diz, eis que eu venho sem demora. Então, o que Jesus ensina é que ele está vindo e a sua vinda é breve. E você pode dizer, mas isso foi escrito no primeiro século. Nós estamos em 2000 anos de história da igreja no século XXI. Que sem demora é este? Porque a linguagem de Jesus é bem sem demora, linguagem bíblica é. Inclusive tem gente que diz isso que sem demora é essa que está demorando 2000 anos. Jesus ele nunca marcou datas e nos proibiu de marcar datas. Agora, ele deu essa ordem, ele falou dessa forma para nós ficarmos na eminência da sua volta, para guardarmos o Evangelho todos os dias. A herança que ele preparou para nós é gloriosa, que isso virá breve. Nós não precisamos de nada novo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos proclamar o que nós já possuímos, a coroa da salvação. A coroa que não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para proclamar o Evangelho da salvação. Jesus disse para a igreja de Éfeso que se caso ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro, ou seja, ele tiraria as bênçãos dela e removeu. Em segundo lugar, Jesus garante que o vencedor será a coluna no santuário de Deus. Nós somos santuários do Espírito Santo. Se tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima. Aqui os terremotos de vida podem nos abalar, mas no céu, se nós ficarmos firmes e sólidos, a coluna do santuário de Deus está sobre nós.
Os crentes de Filadélfia podem viver com medo de terremotos, como diz o texto, mas nada os abalará quando permanecerem como colunas no céu. Esta é a promessa de Cristo. Em terceiro lugar, aqui falando que Jesus conhece não somente a pobreza da igreja, mas tem uma recompensa imerente a ela, está aí no verso 12. Olha o que disse Jesus: promete que o vencedor terá um novo nome. Ele promete nisso, né? Que desce do céu do meu Deus e o meu novo nome. Então, esse novo nome terá o nome de Deus. A igreja terá o nome de Deus. A nova Jerusalém, a casa do Pai, é o novo nome de Cristo. Jesus, ele está falando uma alusão a vida espiritual, a nova Jerusalém. Quando ele diz ter um novo nome, ele quer dizer que todas as coisas que são dele e do seu Pai serão da igreja, porque Cristo casará com a igreja, que pertencemos para sempre a Deus e a Cristo e ao seu povo. Viveremos com ele em glória. Portanto, em suma, a porta aberta representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi é a autoridade de Cristo. E a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Cristo tem as chaves. Cristo abriu as portas. Cristo promete fazer-nos seguros com sólidas colunas do templo de Deus. Quando ele promete, quando ele é porta, quando ele abre as portas, nós devemos trabalhar. Quando ele fecha as portas, nós devemos esperar. Nós estamos sob o seu comando, acima de tudo, acima das tempestades, acima dos intempéries, acima das bonanças da vida. Nós devemos ser fiéis a Cristo. Ele é o nosso bom pastor, ele nos guiará às águas tranquilas, por amor do seu nome. Nossa mente será renovada em Cristo, que nós estejamos certos disso. Acima de tudo e de todos, devemos ser fiéis a Cristo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Devemos ser fiéis para vermos as oportunidades, irmãos, e não os obstáculos. Eu sei que é meio difícil quando nós estamos no meio das intempéries da vida, mas Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É Ele que guia a sua igreja. Hoje nós terminamos a carta de Filadélfia
E o conselho de Jesus é este, que nós devemos ser fiéis. Aquela igreja, ela estava muito machucada, mas Cristo disse para ela não olhar para os obstáculos e sim para as oportunidades. Na aula que vem nós faremos um resumo geral do capítulo 3. Não, na aula que vem a gente ainda tem a igreja de Laodiceia, a última carta do Apocalipse. E aí na outra aula nós teremos um resumo no capítulo 3 e na terceira aula seguinte começaremos o capítulo 4. Tá bem? Então, a aula que vem a igreja de Laodiceia, na segunda aula do resumo do capítulo 3, e na terceira, o início da igreja, o início do capítulo 4. Tá bem? Bom, agora eu quero abrir para algumas perguntas. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Estamos em 1h30. Darei 10 ou 15 minutos para responder algumas perguntas e a gente encerra a live. Gente, eu gosto muito de falar de escatologia, de apologética. Eu convido que você vá na nossa plataforma de estudo. Lá nós estamos fazendo o resumo dos módulos dos cursos Teologia 1 e 2, curso de Escrituras é o 2 e o curso de Tópicos é o 1, certo? E nós temos 2 panoramas aí, panorama escriturístico, que é o curso de Teologia 2, esse curso estamos agora, e o panorama de doutrinas, que é o curso de Teologia 1. Então, acho que você vai gostar. A gente não tem feito muito numa, temos que voltar, enfim. E nós agora vamos abrir um novo módulo no curso de Teologia 2, que é livro de Mórmon, mas isso só para quem quiser, né? E eu sempre digo que os Mormons são seitas, e são, realmente. Então por que tu vai fazer esse livro? Lá, se você entrar, eu explico, tem aqui no meu canal, no TikTok, uma área somente para membros, formulei ontem. Então, se você apertar aqui no botão de inscrição, você será direcionado à página lá do Subespaço. E eu tenho aqui, ó, para quem for membro, tem os cursos de teológicos introdutórios, que é esse que a gente está, o curso de teologia pó, que é o que
que está aí na tela, certo? Inclusive, eu vou colocar aqui esse privilégio que está aqui na tela. Se você assinar ele hoje, você terá acesso a ele, certo? E a todos os mentorias comigo e tudo. Então, a mentoria dos cursos e tal. Então, pode assinar ele hoje e nós então teremos aí, tem outros privilégios aí, então vá lá e assine, certo? São preços bem fáceis aí, então vai assim. Gente, eu quero perguntas de vocês para a pergunta do evangelista. Alguém tem alguma pergunta? Deixa salve em nome de Cristo. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Diga aí, gente. Quem gostou da aula de hoje? Hoje ninguém quer perguntar nada. Eu tô vendo aqui quem tá. Tô tentando ver aqui quem tá online. Banana. Paulinho Gaúcho. Paulinho Gaúcho, Banana, Pedro Mendes, Vigilante, Jéssica Sadias. Alguém tem alguma pergunta, gente? Quero conversar com vocês um pouco. Ninguém? Eu quero dizer que esse curso escatológico é um curso que a gente está tentando ir pé por pé e avançando de degrau em degrau, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. E estamos tentando fazer esse curso dessa maneira. Nós também temos no curso de teologia, abrimos um curso de natureza de Deus, então cristologia, angelologia, pneumologia, né? Esse é doutrina do Espírito Santo, né? Angelologia, desculpa, pneumologia, teologia do pecado. Então nós teremos aí um bom estudo. E além do curso de teologia, não esquece, conhecemos agora das escrituras, certo? No futuro, talvez quando eu terminar esses dois, eu abro um terceiro e quarto curso, certo? Acho que ninguém tem pergunta hoje, pelo jeito. Ninguém se pronunciou.
alguém que nós tenhamos um bom dia, uma boa tarde e que possamos ser edificados no Senhor Jesus. Eu vou terminar essa live e dizer que eu ainda estou orando pelos nossos irmãos gaúchos e na aula que vem nós voltamos com a apologética. Eu vou tentar fazer uma aula de apologética na aula que vem. E aí voltamos na outra aula com Apocalipse novamente. Certo? Que Deus abençoe. Vamos orar e eu termino essa live. Querido Deus, muito obrigado por mais uma aula, muito obrigado por mais uma oportunidade. Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Senhor, que o Senhor nos ajude. E abençoe cada um que está aqui. Abençoe suas vidas, perdoe nossos pecados e faltas. Que o teu Espírito venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Abençoe nossos irmãos e a todos. Esqueci, Senhor. Abençoe a pregação e a ministração da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, na aula que vem voltamos e tudo isso e mais fazemos dentro do reino, se for a vontade dele. Assine nossos módulos pagos e gente, tem muita gente que tá inscrita aqui no TikTok, não mira pro YouTube. Gosta das aulas, fica com a gente e não se inscreve no YouTube. Eu não sei porquê. Eu sei que vocês acessam o YouTube. Então, por favor, me ajudem. Que Deus abençoe cada um. Fiquem na paz do Senhor. Alguém, alguma pergunta? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe todos. Voltamos. Tentaremos. Eu tô tentando achar um dia para fazer uma live de madrugada. Eu ainda não encontrei. Mas assim que der eu aviso vocês. Tá bem? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Essa live e essa aula tá no YouTube. Que Deus abençoe.